Que a graça, que a paz, que as bênçãos de Deus esteja com cada um de vós. Meu nome é Ribamar Silva e essa é a terceira aula do curso básico de Teologia Universitária do Seminário Teológico Universitário. Como já foi abordado na primeira aula, na introdução, quem ainda não viu, eu sugiro que veja. A teologia universitária ela é a área do conhecimento voltado para a preparação dos estudantes cristãos para o ingresso na universidade e a defesa irrestrita, perene e integral da fé cristã no âmbito intelectual e cultural. Pois bem, na segunda aula, a gente viu a introdução à cristoriografia. E o que é cristoriografia? Como foi visto, e eu sugiro que quem ainda não viu a aula, veja, é a segunda aula deste curso. A cristoriografia é a matéria que estuda a história sob uma perspectiva cristã, sob uma ótica cristã. Ou seja, focando, dando ênfase aos pontos mais importantes e decisivos, marcantes na história milenar do cristianismo. Nós vimos na última aula que a história ela é dividida sob a ótica da cristoriografia em 5 períodos. São os períodos pré-românico, românico, período medieval, período renascentista e período revolucionário. O período pré-românico ele abrange a história desde o surgimento do homem até o surgimento do Império Romano no ano 27 antes de Cristo. O período românico ele abrange desde o surgimento do Império Romano até a sua queda no Ocidente no ano 476. O período medieval vai desde a queda do Império Romano no Ocidente até o surgimento do movimento renascentista, do Renascimento. O período renascentista ele surge aí com o Renascimento e vai até o século XVIII. E então nós adentramos no último período, que é o período revolucionário. Pois bem, hoje nós iremos estudar de uma forma bem rápida, resumida, o período pré-românico, ou seja, que abrange a história desde o surgimento da humanidade até o surgimento do Império Romano no ano 27 da era cristã. Essa aula será bem breve, bem curta, até porque o período pré-românico ele não acrescenta muito pelo fato de ter vindo antes do cristianismo. A gente vai estudar ele apenas para pegar o fio da meada e para nos situarmos no contexto histórico como um todo. Então, vamos lá. O período pré-românico ele pode ser dividido em 3 fases. A fase nômade, a fase civilizacional e a fase clássica. Repito, a cristoriografia divide a história da humanidade em 5 períodos: período pré-românico, período medieval, período renascentista e período revolucionário. O primeiro período a ser estudado é o período pré-românico e ele é dividido em 3 fases: a fase nômade, a fase civilizacional e a fase clássica, ok? Então vamos lá. A fase nômade se refere à época em que o homem era nômade, em que a humanidade vivia perambulando para lá e para cá, em busca de alimento, em busca de comida, em busca de árvores frutíferas, em busca de peixes para pescar e de animais para caçar. Os nômades, eles não ficavam quietos em lugar nenhum, eles não tinham uma habitação fixa, eles se abrigavam vez por outra nas cavernas, eles se aqueciam com o fogo que acabavam de ter descoberto, Era uma descoberta recente dos nômades, o fogo. Então eles viviam para lá e para cá, não tinham uma habitação fixa.
Eles pescavam, eles caçavam, eles comiam as árvores, as frutas das árvores, né? As árvores não tinham como comer, então eram as frutas das árvores. Eles comiam as raízes, né, que eram encontradas na terra, e quando acabava o alimento, eles simplesmente migravam de uma região para outra em busca de alimento. Esses eram os nômades, eles faziam artefatos de madeira, de ossos, de pedras, e assim sucessivamente. Pois bem, o período nômade, ele corresponde na historiografia tradicional ao o que é chamado de pré-história, né? Praticamente a mesma coisa. Eu discordo deste termo pré-história porque já era história. Então a gente considera o período pré-românico na fase nômade. Pois bem, o homem nesta caça, nesta pesca, nesta coleta em que ele fazia, ele vai desenvolvendo as atividades. Penso eu que um certo dia ele deixa cair uma semente e vai perceber que esta semente germina. Então ele percebe que podia plantar e colher aquilo que ele plantava. O homem ele também vai descobrir que seria possível, ou era possível, domesticar, amansar, adestrar os animais. Então ele vai começar a domesticar, a domar os animais selvagens. Surge aí a agricultura e a pecuária. O homem agora, ele não precisa mais estar andando para lá e para cá. Ele não precisa mais viver nesta vida moribunda, nesta vida bandoleira, nesta vida andarilha dos nômades. Agora ele pode se situar em um só lugar e sobreviver ali, cultivando a terra e domesticando animais. Surgem então as primeiras vilas, né, as primeiras cidades, e o homem se torna sedentário, ou seja, ele passa a ter uma habitação fixa, eles passam a se situar em um único lugar, plantando, colhendo, criando e se alimentando daquilo que eles mesmos produziam. São os sedentários. E aí nós adentramos na fase civilizacional, ok? Então vamos dar uma recapitulada aqui rapidinho. A cristorografia, ela é a matéria da teologia universitária que estuda a história sob uma perspectiva cristã, ok? Ela divide a história em 5 períodos: período pré-românico, período românico, período medieval, período renascentista, período revolucionário, ok? Hoje nós estamos estudando o período pré-românico, que vai desde o surgimento da humanidade até o surgimento do Império Romano, no ano 27 a.C. Pois bem, o período pré-românico, como eu já disse e estou recapitulando, ele é dividido em 3 fases: a fase nômade, a fase civilizacional e a fase clássica, ok? A fase nômade nós já estudamos, né? A fase em que a humanidade era nômade, que ela não tinha uma habitação fixa e vivia de caça, de coleta, de pesca, e para lá e para cá sem uma habitação fixa. Faziam artefatos de ossos e de pedras e se abrigavam nas cavernas, descobriam o fogo e etc. A fase civilizacional dá-se no início da civilização, ali na região do Crescente Fértil, né? Surgem as primeiras civilizações, quando o homem ele descobre a agricultura e a pecuária, quando ele começa a plantar e a colher e a criar os animais e se alimentar daquilo que ele criava e que ele produzia. Ele pode agora ficar em um ambiente fixo, em um local fixo, e eles começam a se aglomerar nos locais que mais lhe atraíam e que lhe mais eram férteis e produtivos. Assim, na região do Nilo, né, o rio Nilo ele corta ali o Egito e vários outros países, é claro, da África. Naquela região das margens do rio Nilo se forma uma civilização, o antigo Egito, né? As cheias do rio Nilo, elas traziam humus, elas traziam fertilizantes, elas traziam nutrientes para as margens. Então, quando o rio Nilo secava, os homens daquela época, os egípcios, os antigos egípcios, né, os antecedentes dos egípcios, podemos dizer assim, eles plantavam e eles tinham uma grande colheita. Então surge ali naquela região
a antiga civilização egípcia, uma das mais imponentes e antigas e famosas da história da humanidade, que até hoje é respeitada, né, pelas pirâmides, pelas obras arquitetônicas e faraônicas e etc. Pois bem, também ali na região do Crescente Fértil surge a Mesopotâmia, ou melhor, os homens eles começam a habitar aquela região que fica entre o rio Tigres e o rio Eufrates, né? O nome Mesopotâmia já significa terra entre rios, então já dá para a gente entender que fica entre rios. Ali surgem as civilizações babilônicas, sumerianas, acadianas, hebreias, caldeias e etc. Surge ali também na região da Mesopotâmia a escrita, né, e vários outros desenvolvimentos foram conseguidos ali. A escrita surgiu por volta do ano 4000 a.C. na Suméria. Pois bem, este período da formação das primeiras civilizações, ali na região do Antigo Egito, da Mesopotâmia e em vários outros cantos da Terra, principalmente também na América, né, nas civilizações pré-colombianas, é considerado e é conhecido como como a fase civilizacional do período pré-românico, ok? Então a primeira fase é a fase nômade, a segunda é a fase civilizacional. A fase civilizacional é a fase da formação da civilização, em que começa a emergir em todos os quadrantes da Terra, e principalmente no Crescente Fértil, ali na região do Nilo, do rio Tigres e do Eufrates, as civilizações. O destaque que eu dei aí foi para a civilização egípcia e para a civilizações que eram várias ali na Mesopotâmia, ok? Mas surgiu cidades, países, vilas em vários cantos da Terra, porque os nômades eles se espalharam pela Terra no período da perambulação, né? Então há um destaque maior no Antigo Egito e na Mesopotâmia, mas o período civilizacional ele abrange boa parte do mundo, inclusive a América, ok? Então a segunda fase, perdão, não é período, é fase civilizacional, abrange o surgimento das civilizações. A terceira fase, como eu já falei, é a fase clássica, ok? Vamos dar uma recapitulada aqui, eu estou falando bastante rápido e pode ficar um pouco confuso. Eu vou recapitular tudo de novo e a gente vai encerrar aqui na fase clássica, para que na próxima aula a gente possa abordar o período românico, que será com certeza mais interessante, porque já abrange o início e os primeiros séculos da era cristã. Aí fica um pouco mais com sentido para nós. Esta primeira aula aqui da cristoniografia, ou do período pré-românico, é apenas para que a gente não possa começar a estudar a história da metade. Então a gente pega lá do começo, ok? Vamos dar uma recapitulada. A cristoniografia, ela é a matéria da teologia universitária que estuda a história sob uma perspectiva cristã. Ela divide a história em 5 períodos: período pré-românico, período românico, período medieval, período renascentista e período revolucionário, ok? O primeiro período que nós estamos abordando nesta aula é o período pré-românico, ok? O período pré-românico ele pode ser dividido em 3 fases. Quais são elas? A fase nômade, a fase civilizacional e a fase clássica, ok? A fase nômade, como eu já falei, se refere ao homem nômade, a fase em que o homem era nômade, a época em que a sociedade, em que a humanidade vivia para lá e para cá em busca de alimento, ou seja, não tinha uma habitação fixa, ok? A segunda fase é a fase civilizacional, que se refere à formação das primeiras civilizações, com um destaque aí para o Crescente Fértil, que teve em seu seio a fundação da civilização egípcia nas margens do glorioso rio Nilo e nas margens do rio Tigres e Eufrates, ali na Mesopotâmia. Pois bem, a terceira fase do período pré-românico é a fase clássica, e eu vou destacar a sociedade grega, né, a Grécia, e a sociedade romana, e a civilização romana, e ao Império Romano,
que vai surgir justamente no final deste período, que é o período pré-românico. Pré-românico já diz tudo, né? Vem antes do período românico, ou seja, vem antes do Império Romano. Pois bem, a Grécia Antiga surgiu por volta do ano 800 a.C., né? Ela se dividia e se organizava em cidades e estados, que eram pequenas cidades, que não eram justamente ou necessariamente ou exatamente um país unificado, até porque Esparta e Atenas viviam em guerra constantes, né? Mas eram uma civilização, um país, apesar de ser de ter suas cidades um pouco independentes. Resumindo, a Grécia ela deixou para nós vários legados, como a filosofia pré-socrática, a filosofia clássica, a filosofia pós-socrática e etc. Vários pensamentos, né? A política teve um grande desenvolvimento na Grécia, a democracia e etc. É uma sociedade que trouxe uma contribuição gigantesca e que foi dominada pelos romanos. Resumindo aqui também, a sociedade romana deste período clássico, ela surge na região do Lácio, na Itália, né? Roma, ela surge lá na Itália, foi monarquia, foi república, né? Teve várias fases, foi crescendo, foi desenvolvendo, e no ano 27 a.C., depois do segundo triunvirato é o período em que 3 pessoas governam ao mesmo tempo, e Roma estava dividida em 3 governadores, e Otávio Augusto ele consegue se sobressair aos demais e fundar o Império Romano nesta época da sociedade clássica, e aí finda o período pré-românico, ok? Então, o período clássico é o período aí do surgimento das sociedades clássicas, um destaque para a Grécia e para Roma. Ok? É bastante resumida essa aula, é apenas para que a gente possa ter uma ligação com o início da humanidade, para que a gente não comece a estudar a história da metade. O mais interessante para nós será a próxima aula, que será do período românico, ou seja, já vai abranger aí o nascimento do cristianismo, né, a sua disseminação pelo mundo antigo, a perseguição e etc. Esta primeira aula é para que a gente possa ter a ligação do início da humanidade com o restante da história da humanidade, para que não fique uma coisa solta, desconexa e sem sentido. Pois bem, eu vou recapitular aqui para que a gente possa ter novamente uma visão holística daquilo que está sendo dito. A cristorografia ela é a matéria da teologia universitária que estuda a história sob uma perspectiva, uma ótica cristã, ok? Ela divide a história em 5 períodos. Período pré-românico, que vai desde o surgimento da humanidade até o surgimento do Império Romano no ano 27 a.C., período românico, que vai do surgimento do Império Romano até a sua queda no Ocidente no ano 476 da era cristã, período medieval, que vai desde a queda do Império Romano no Ocidente até o surgimento do movimento renascentista, ou seja, o surgimento do Renascimento, período renascentista, que vai desde o surgimento do Renascimento até o século XVIII, com o clímax do Iluminismo e o surgimento do período revolucionário, que por sua vez vai desde o século XVIII até os dias atuais. Beleza? Hoje nós demos uma rápida observada no período pré-românico, não deu para se aprofundar, é claro, é apenas para que a gente possa ter uma ligação com o início da história. Mas o período pré-românico ele é dividido em 3 fases. Quais são elas? A fase nômade, em que a humanidade esteve para lá e para cá, em busca de alimento, em busca de comida, em busca de água, em busca de pasto e etc. É claro que eles não pastavam, é apenas uma brincadeira, mas em busca de comida, ok? Em busca de alimento, em busca de água, em busca de frutas, em busca de peixe, em busca de carne e etc. Pasto não, porque ele não criava nada, mas o que ele podia se alimentar ele buscava, e quando ele terminava de comer, quando ele acabava aquilo que tinha como alimento naquela região, ele simplesmente migrava para outra região. Esses eram os nômades, e esta é a fase nômade da humanidade. Quando o homem ele descobre a agricultura e a pecuária, ele se situa em uma única região, surge o sedentarismo da humanidade, as primeiras vilas e cidades com um destaque para a civilização egípcia e mesopotâmica. Portanto, este é o período civilizacional, que corresponde ao surgimento das civilizações. E a terceira fase, não é período, desculpe,
A terceira fase do período pré-românico é a fase clássica, ou seja, o surgimento das sociedades clássicas como a Grécia e a Roma, que trazem grandes contribuições até hoje para a história da humanidade. A Grécia com a filosofia, com a política, com a democracia e etc. E Roma com o seu sistema que praticamente moldou o Ocidente, né, e que trouxe um grande desenvolvimento, sim, para a humanidade e que foi imponente por vários séculos. Roma, ela nasce como um bairro, ela se torna uma monarquia sob o domínio dos etruscos, depois uma república e, por fim, um império no ano 27 a.C. Este é apenas um resumo, né? Eu cometi algumas falhas aqui falando, porque é uma coisa muito rápida, às vezes a gente confunde as palavras, etc., as expressões. Eu espero que os queridos tenham entendido, tenham compreendido. Este é o fim, é para isso que a gente fala, para que possa ser entendido. Eu peço que tenham compreensão acerca de algumas vezes que eu vou falar fase, eu falo período, por questão de confundir, mas eu creio que dá para entender se vocês se esforçarem. O vídeo não é muito bom, o áudio não é muito bom, é tudo improvisado, mas é uma questão de querer, uma questão de buscar e de aprender. Pois bem, recapitulando, o período pré-românico ele vai desde o surgimento da humanidade até o surgimento do Império Romano, ok? Na próxima aula nós iremos estudar o período românico, e o período românico ele vai desde o surgimento do Império Romano até a sua queda no Ocidente, vai abranger aí o surgimento do cristianismo, a perseguição romana aos cristãos e o Édito de Milão, o Édito de Tessalônica e sucessivamente. Tudo aí relativo ao início do cristianismo. Então será uma coisa muito mais interessante e muito mais ligada à teologia universitária. Nós iremos ver se o Império Romano realmente criou o cristianismo, como alegam os críticos da fé cristã, como tem sido disseminado pelos antiteístas, e assim sucessivamente. Pois bem, na próxima aula nós iremos abordar o período românico, ok? Será a terceira aula da matéria de Cristoriografia. Eu espero que os irmãos tenham compreendido, eu espero que os irmãos tenham entendido boa parte do que eu falei. Pesquisem, busquem se informar, busquem saber, busquem entender, assistam os vídeos anteriores, as próximas aulas, leiam as apostilas e vamos juntos crescer no conhecimento para a defesa irrestrita, perene e integral da fé cristã. Ok? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Até a próxima aula, a quarta aula do curso, que será a aula de Cristoriografia do período românico. Amém? Que Deus nos abençoe.